Boa noite, sejam todos bem-vindos. Pastor Roger e a família estão na aeronave agora, em direção aos Estados Unidos. Saíram hoje à tarde, por volta de 2h40 de Aracaju. Eu vou fazer uma escala em Recife, de lá, e já ia para Miami. Vamos orar pela família dele, a viagem, e também por esse tempo aqui de louvor a Deus, e esse tempo de comunhão. Agradeço a presença de cada um aqui, os visitantes. Nós temos aqui a dona Ivete, né? Está nos visitando. Paulo, mais uma vez, seja bem-vindo, Paulo. Veio domingo passado e hoje aqui novamente com a esposa e as filhas e a sogra, né, Sandra. Então vamos falar com o nosso Deus agora. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio que temos de te adorar, de abrir o nosso coração, nossa boca e cantar para o Senhor. E cantar a sua palavra. Diz que pela fé em Cristo eu fui salvo, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Como Colossenses capítulo 1 diz que o Senhor um dia nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É sua palavra cumprida em nós. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que estão aqui, pelos visitantes. Obrigado, Senhor, o tempo de louvor, a entrega a Ti, ó Deus, com todo o nosso amor, nosso coração. Louvor dirigido pelos nossos irmãos Carlos e Messia. Abençoa o tempo com as crianças e a irmã Daniela lá estudando também as historinhas de Jesus. E também abençoe esse nosso tempo aqui com a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 5, onde vamos dar continuação a essa exposição dessa carta tão maravilhosa. Nós oramos, ó Deus, agradecendo pela oportunidade e o privilégio de contribuir contigo, contribuir com a tua obra, com a igreja, com os nossos dízimos e ofertas, e nós entregamos isso de todo o nosso coração. Não porque nós merecemos, mas pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor nos deu esse privilégio de fazer isso para a sua glória. E oramos, Deus, pelos nossos irmãos em Cristo, pastor Roger e a família viajando aos Estados Unidos nesse momento. E desde já, ó Deus, já vínhamos orando pela saúde da esposa, e sabedoria com relação a tratamento e tudo que vai fazer lá. E peço a Deus direção do Senhor para eles, proteção, que realmente o Senhor possa usá-los lá também, e não só aqui, mas lá. E agradeço a Deus que o Senhor também nos dá essa oportunidade de pregar a sua palavra, e que peço que o Senhor nos use, ó Deus, na transmissão das Escrituras, e o poder dela e do Teu Santo Espírito fala aos corações hoje à noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, estamos trabalhando a carta aos Efésios, onde você vai abrir sua Bíblia para lá. Efésios é um livro fascinante, que nos diz como viver uma vida celestial neste mundo infernal. É isso mesmo. Efésios nos ensina isso. A carta ela é dividida em duas partes. Nós já estudamos a introdução da carta de Paulo aos Efésios. A primeira parte são os 3 primeiros capítulos, que é teórico, que é teológico, e já passamos por esses 3. E lá nós aprendemos sobre o plano de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na salvação desde a eternidade passada.
E a execução do plano da salvação foi realizada por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que se entregou à morte, se entregou na cruz do Calvário. Só que ele venceu a morte. Nós louvamos a Deus por isso. É por isso que estamos aqui, porque ele venceu a morte, ele está vivo. E ressuscitou dos mortos. E Jesus ele foi exaltado, nós estudamos isso, ele foi exaltado, está assentado em lugares celestiais, à destra do Deus Pai. Né? E esses 3 primeiros capítulos aqui de Efésios, capítulo 1, 2, 3, realmente, eles não pedem para a gente fazer nada, absolutamente nada. E nem podemos fazer. Só mostrou o que Deus fez por nós. Fez. No capítulo 1, veja bem, vimos a igreja na mente de Deus. Antes da criação do mundo, já estava lá a igreja, na mente do nosso Deus. Capítulo 2, vimos a igreja e a redenção pela graça mediante a fé. E principalmente nos primeiros versículos, nós estudamos sobre isso. Capítulo 3, vimos os detalhes desta coisa maravilhosa que Cristo uniu os gentios e os judeus no corpo de Cristo, numa só igreja, para andar unidos nesse corpo. Então, capítulos 1, 2, 3, nos mostra a nossa vida, a nossa posição celestial, a igreja na sua posição gloriosa em Cristo Jesus, né? E nos capítulos 4, 5 e 6, agora é prática. Ele vai nos mostrar como viver agora essa posição. Viver Cristo, nossa vida. E é por isso que no capítulo 4, o primeiro versículo começa com a palavra portanto, né? Por causa de quem somos, e é assim que devemos viver. Por causa de que nós estamos nessa posição agora, vocês devem viver assim. E quando você estuda a Bíblia Sagrada, você deve fazer uma distinção entre as duas esferas que Deus nos mostra aqui, em Efésios capítulo 1, 2, 3, e a outra, 4, 5 e 6. E é bem interessante. Em Cristo, Deus nos mostra que nós somos o quê? Santos, né? Em Cristo, Ele vai dizer, ó, você é santo. Você é puro, você é justo, você está assentado em lugares celestiais, você está vivo, você possui toda a plenitude de Deus, você é perfeito. Então, isso é a nossa posição em Cristo Jesus. Agora, quando você entra para o capítulo 4, 5 e 6, aí sim, ele vai dizer, olha, você tem que andar agora de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sede santos, ande em amor, não há justo nenhum sequer. Desperta, ó tu que dormes, levanta diante dos mortos e Cristo Jesus te fazer o quê? Te iluminará. Né? E ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, perdoe mutuamente. Então ele vai mostrando, você percebe a diferença? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas duas fases aqui, e eu pergunto para você, onde é que ocorre o crescimento espiritual? Na posição ou na prática? Na posição nós já somos santos, puros, né? Perfeitos. Onde ocorre o crescimento? Na prática, no dia a dia. Aí sim vai acontecer o nosso crescimento cristão, e isso não tem nada a ver com a nossa posição, né? É coisa diferente. Nós vamos crescer agora em Cristo Jesus. E Paulo está lá na prisão escrevendo essa carta ali aos gentios, né? Por causa daquele compromisso de levar o evangelho a Jesus. Ele estava lá preso, ele escreve a seus amigos gentios para dizer, olha, vocês têm que viver sabiamente, agradando a Deus dignamente. Vivam
vivam sabiamente para agradar a Deus dignamente. Então essa é a nossa mensagem hoje aqui em Efésios capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Essa perícope aqui, dos versículos 1 a 20, ele continua mostrando aqui o contraste, certo? Entre o estilo de vida do crente e do incrédulo. O primeiro aqui, ele imita a Deus e o amor abnegado de Cristo Jesus. Anda sabiamente pelo Espírito, pela palavra, buscando a vontade de Deus. E o resultado disso é que atrai outras pessoas a Cristo. Nós vamos ver isso aqui. O resultado de andar sabiamente, viver sabiamente, agradando a Deus dignamente, é porque as pessoas vão olhar para você e vai ser atraído. Você vai atrair outras pessoas à luz. O crente na luz também expõe, os atos das trevas, convertendo os incrédulos, compreendendo a vontade de Deus, adorando de coração, com gratidão ao Senhor. Então ele vai nos mostrar aqui. E você observa aqui nos primeiros 6 versículos que ele nos convoca para uma imitação de Deus, do amor abnegado de Cristo. E isso vai implicar em algum abandono de algumas práticas que vamos ver aqui, palavras, atos nossos. E se a gente não abandona isso, estamos debaixo da ira do nosso Deus. Então a primeira coisa que Paulo nos chama aqui é para exibir a divindade, exibir a Deus, através da imitação de Deus em amor verdadeiro. Veja os versículos 1 e 2, o que ele diz? Portanto, acompanhe comigo, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então esses versículos aqui estão ligados ao versículo anterior, capítulo 4, verso 32. E se você puxa aqui um pouquinho, você volta para o capítulo 4, o último versículo, ele vai dizer o quê? Olha aí a ligação. Ele diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como também Deus perdoou vocês em Cristo. Você percebe que lá o perdão de Deus em Cristo é apresentado nessa frase aqui tão importante, como nesse versículo aqui. Aí no capítulo 5 ele diz, portanto, veja, portanto, as duas partes aqui, desta ideias estão aqui divididas, é colocado, primeiramente, o amor, ele mostra o amor gratuito de Deus, nosso Pai, depois o amor abnegado de Cristo, como filho e do homem também, filho de Deus e de nós também. Por isso que ele diz, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo nos perdoou em Cristo, portanto, sejam o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Mas observa aqui, irmãos, tem um contraste. Existe um tipo de amor falso que Paulo apresenta, e esse amor falso geralmente é de alguém que não conhece Jesus Cristo. E ele vai falar de imoralidade e um monte de coisa ruim aqui. Olha o verso 3. Ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual,
nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, porque são próprias do incrédulo, de quem não conhece a Deus. Aí o versículo 4 ele diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disto: nem o imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que vem a ira de Deus. Que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo está aqui alertando, atenção, aquela placa de atenção, cuidado, gente, porque tem um perigo aí na nossa frente. Tem um perigo aí diante de vocês. E o perigo é que vocês, se não tomar cuidado, prestar bem atenção, vocês podem se envolver nesse estilo de vida imoral, indecente, que retrata o não crente. Isso é o não crente. Quando fala dessas coisas, aí a pessoa diz: não, ele não é crente não, que pensa e fala esse tipo de coisa. Está falando de alguém que não conhece a Deus. Mas Paulo adverte: cuidado, cuidado, jovem, cuidado, meu irmão, minha irmã, porque pode ser que você esteja ali no meio, né? E a gente vai ver isso mais na frente. Então, viver em amor, quando ele diz viver em amor, é exibir a Deus. É imitar a Deus, exibir a divindade. E a segunda parte nos mostra que crentes, filhos da luz, caminham de acordo com a própria luz. Fazendo o quê? Agradando a Deus, sem participar das obras das trevas. Assim, tais obras, e até mesmo sendo agentes de transformação daqueles que se empenham. Então, ele nos chama, além de, agora, vocês estão exibindo a Deus, agora vocês vão expor a escuridão, as trevas. E Paulo ele vai nos exortar aqui, escrevendo para aqueles irmãos e para nós também, nós estamos recebendo essa carta dele. Olha, vocês devem viver fecundamente como filhos da luz, convidando outros ao prazer de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Vamos ler alguns versículos. É o 8, ele diz, lá na parte B, terminando, ele diz: vivam como filhos da luz, né? Vivam como filhos da luz. No 9, ele diz: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O 10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aí a gente pula agora para o versículo 3. Nós estamos em Efésios capítulo 5, né? E ele diz aqui, olha, versículo 13, ele diz: mas tudo que é exposto pela... Olha essa palavra aí, exposto. É o nosso... Deus nos chama para expor. Mas expor o quê? A gente vai ver aqui. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso, o que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, ele nos chama para expor, né, a luz, né? E a gente, como a luz, estamos brilhando, devemos brilhar sobre as trevas. E mais uma vez aqui, Paulo ele vai nos mostrar um contraste. Agora ele vai mostrar as obras infrutíferas
das trevas, de alguém sem Cristo, incorrendo ali a ira de Deus. Versículo 6, de novo. Ninguém vos engane com palavras o quê? Tolas. Pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E o 11, olha, 11. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes o quê? Exponha, essa palavra de novo, exponha-nas à luz. 12, porque aquilo que eles fazem, o quê? Oculto, até mencionar é vergonhoso. Então, você vê aqui a possibilidade distinta, né, de converter incrédulos, expondo a escuridão. Né? O incrédulo, ele não gosta disso. A gente vai ver mais detalhado aqui. E a terceira parte dessa passagem aqui, a caminhada sábia dos crentes. Então ele chama para essa caminhada, aproveitando o máximo de tempo nos dias maus, entendendo a vontade de Deus, né? Se envolvendo sendo cheio do Espírito Santo de Deus em Cristo. E isso, além de exibir, irmãos, a divindade e expor a escuridão, nós devemos andar agora expressando a devoção. Então é uma vida de adoração sábia para Deus. Olha os versos 15, ele diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. 18, ele diz: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, com o quê? Mais hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai mostrar de novo o contraste de uma vida totalmente aversa a isso aqui. Por isso que ele diz no versículo 15, tenha cuidado de como vocês vivem, né? Não sejam como insensatos. No 17 ele diz, não sejam insensatos. No 18, não se embriague com vinho. Então é a vida totalmente ao contrário daquela vida que agrada a Deus, que Deus quer que vivamos. Né? Então, muitas vezes isso vai nos levar à falta de adoração a Deus, sincero, com o coração limpo a Deus. Então, vivendo sabiamente, agradando dignamente. Pastor, o que é isso? O que é que isso significa para a minha vida? Eu li esses versículos aqui, é um texto até um pouco grande, poderíamos ir esmiuçando cada versículo, mas é um texto grande. Mas o que é isso? O que é que eu levo para casa? Primeira coisa aqui, irmãos, eu vou resumir em 3 coisas aqui que Deus quer que façamos e levamos para casa e que haja realmente mudança bíblica em nossas vidas. Primeira coisa, ande em amor. Então ele manda isso, fazer, ande em amor. Como é isso? Imitar o amor sacrificial de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Imitando a Deus. Como crianças, imita o Pai. De coração, com humildade, imitando o Pai. Eu lembro quando João Marcos era criancinha. Ele imitava o Pai. Como?
ele calçava, quando a gente olhava lá, vem ele com o chinelão do papai. Pronto, tu vai, rapaz. Não, pai, Eles queriam imitar o pai, calçava o chinelão do pai, usava o óculos do pai. Ele bem pequenininho, com 2, 3 anos, óculosão do pai. Usava o boné do pai. Né? Quem é pai já viu, os filhos pequenos, né, usando ou as coisas do pai ou as meninas, as coisas da mamãe. Batom da mamãe, né? Os adereços, né, da mamãe. Então os filhos, eles olham e eles imitam seus pais. E é dessa forma que Deus quer que ande em amor. Como? Como Cristo. De maneira sacrificial. Aí você deve vir na mente, lá, Efésios 4:32. Perdoando uns aos outros. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoando mutuamente, né? Imitando. E essa maneira de imitar a Deus, deve ser livre, deve ser natural. Imitá-lo em amor tá recheado, sabe de quê? De misericórdia. Coração cheio de misericórdia. Eu dar para você aquilo que você não merece. Isso é imitar a Deus em amor. É andar em amor. Ele quer, irmãos, imitar a Deus de uma maneira que a gente possa eliminar hábitos egocêntricos na nossa vida. Essas coisas egocêntricas marcam a vida daquelas pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem Cristo. Então, ao invés de imitá-los, você elimina esse desejo egocêntrico da sua vida. Senhor, me ajuda. Eu já falei, rapaz, você já orou sobre isso? Senhor, me ajuda a não falar mais isso, a não ter esse tipo de desejo que não agrada ao Senhor. Aí ele vai dizendo, evite, uma das coisas, irmãos, que a gente vê muito por aí, e devemos evitar, é piadas vulgares. Quando ele manda a gente cuidar da boca, que ele diz, olha, cuidado, não crente é desse jeito, então toma cuidado, perigo na frente. Então, evita piadas vulgares, inconvenientes. Né? Agora, ser crente, irmãos, não impede de uma vida espontânea, de alegria e senso de humor. Né? Ser crente não é ser carrancudo, né? A pessoa conta uma coisa engraçada ou você assiste, eu não gosto disso, irmão. Não gosto de piada nenhuma. Não, né? Não é assim, mas você procurar, dizer, rapaz, olha, esse tipo de graça, eu não participo. Então a pessoa conta uma piada imoral, você... Foi engraçado? Não achei graça não, esse tipo de coisa. Ou injustiça, né? Jesus Cristo ele nos ensinou, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, um tipo de piada, ele diz aqui, olha, abra o seu coração com ações de graças, né? Mas não você está envolvido com um certo tipo de coisa, de conversa impróprias, conversas de duplo sentido, obscenas. Você pode até dizer, pastor, eu não gosto dessas coisas. E nem assisto tais programas, porque eu sei que é coisa impura. Tem certo tipo de palavrão, de cena. Eu não assisto isso, eu evito. Você pode até, pastor, eu nunca ouvi um palavrão na minha casa, saindo da boca dos meus pais, saindo da boca
dos meus filhos, eu nunca vi isso. Mas, às vezes o filho pode dizer assim, olha, eu já vi meu pai com uma atitude de avarento, uma atitude de um homem ganancioso. Eu já vi minha mãe com a atitude de uma mulher gananciosa, que tem dificuldade de abrir a mão, compartilhar o que tem com as outras pessoas. É interessante que Paulo ele coloca essas duas coisas como pé de ali, como irmãos gêmeos. Imoralidade, impureza e ganância. E ele chama de idolatria. E ele coloca naquela relação ali que nós lemos. Ele disse a mesma coisa, ele disse, evita isso. Você não fala palavrão, evita piadas, essas coisas, mas também você tem um coração ganancioso, avarento, cobiça o que é do próximo, do outro. Ele diz, você está no mesmo, está aqui, ou vice-versa. Então ele disse, evita essas coisas, porque vai vir sobre você a ira de Deus. Assim como vem sobre os filhos da desobediência, ele diz um alerta, ele dá um alerta para mim e para você, olha, toma cuidado com isso. Então, por isso que eu reafirmo e digo para você, ande em amor. Ande em amor. Imitando a Deus, como Cristo, Jesus. Ande em amor. Evita falatórios. Procure evitar. Agora sim, você não vai... Quando eu digo assim, que eu tenho que andar em amor, e você tem que andar em amor, a palavra de Deus nos diz isso, e está recheado de misericórdia. O andar em amor é recheado de misericórdia, está aqui, é ser misericordioso com outra pessoa. Se você vê esse tipo de atitude, conversa, também você não sai condenando, não. Por quê? Porque seu coração está recheado de misericórdia. Cristo morreu por ele também, que está lá com aqueles falatórios profanos, com aquelas atitudes. Jesus morreu por ele. Então, ao invés de sair, de condenar, com atitude condenatória, você procura, ora por essa pessoa. Tem uma atitude de misericórdia para com ela. Então, isso é andar em amor. A segunda coisa aqui é ande na pureza. Então, ele nos ensina a andar na pureza. Não se envolva com a prática do mal. Ele diz, verso 7, ele diz, olha, portanto, não participe com ele dessas coisas. Você não vai condenar, mas você não vai participar com eles. É interessante que Salmos 1 diz o quê? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quando ele faz será bem sucedido. E ele diz, os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Deus, ele sabe o caminho dos ímpios. Ele sabe, ele diz que eles não vão prevalecer no juízo, os pecadores, nem na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. E o caminho dos ímpios perecerá. Ele nos mostra esse Salmo, rapaz, Salmo 1, fantástico.
E ele diz, olha, anda na pureza, certo? Reflita um caráter bom, verdadeiro. Mas, pastor, qual deve ser o meu critério? Aí ele vai ensinar qual é o seu critério. Você pode perguntar, isso agrada a Deus? Recentemente eu conversando com alguém, e ele disse, não, é minha decisão. Mas você esqueceu de perguntar se isso agrada a Deus. Isso pode lhe agradar. Mas eu pergunto, isso agrada a Deus? Você perguntou isso? Não. Pois é, você está fazendo suas escolhas. Você está indo no seu caminho e está esquecendo de perguntar àquele Criador, olha, isso agrada. Isso é o único critério do crente, do cristão. Nós vivemos aqui, gente, para agradar quem? Somente uma pessoa. E quem é? A Deus. Só vivemos aqui para agradar uma pessoa. Se você agrada 1000 e não agrada a Deus, mesmo que nada. Você está aqui para agradar uma pessoa. Certo? Então ajude os outros, né? Com os outros que estão nas trevas, distante de Cristo. Lá em João capítulo 3, ele vai nos mostrar ali, Jesus disse ali, ele disse que o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amam mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras são más. As obras dos homens são más. Seus pecados não agradam a Deus. Então, eles não querem a luz. Eles querem se esconder à escuridão. Ei, vamos para um estudo bíblico? Evita. Vamos ouvir a palavra de Deus? Evita. Quem vai estar lá? O pastor vai estar lá. Vou não. Né? Então, evita a luz. É coisa de crente? Não vai dar para participar. Porque as pessoas que vivem nas trevas evitam o quê? A luz. Porque está cheio de mazela. Cheio de mazela, suas obras são más. E não querem ser confrontadas com a luz, que é Jesus. E Jesus disse, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Como, por exemplo, antes de Cristo, as pessoas olhavam para os fariseus, hipócritas, e estava tudo bem. O que eles faziam, o que eles praticavam, como eles viviam, como eles tratavam. Antes de Cristo estava tudo bem. Veio Cristo à luz, as obras foram manifestas e agora o negócio estava complicado para eles. E eu lembro, alguém contou de um cego, um deficiente visual, e ele saía, toda vez que ele saía de casa, ele saía com uma lamparina. Então ele ia para o mercadinho, né? Uma mão segurando a vareta e outro uma lâmpada, uma lamparina. Ia para a padaria desse jeito, ia para o mercado desse jeito, ia para casa, voltava. E alguém perguntou, ei, por que o senhor é deficiente visual e anda com a luz? E ele disse, para ninguém tropeçar em mim. Não era para ele não tropeçar, mas para alguém não tropeçar em mim. Nós somos o quê? Luz. E devemos andar como a luz. Para que as obras das trevas sejam manifestas e ninguém tropece em nós. Por isso que João escreveu lá a primeira carta, no capítulo 1, ele diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é o quê? Luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos ter comunhão com ele
mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê? De todo pecado. Andar na luz. Por isso que ele diz, desperta, ó tu que dormes. Veja o convite. Levanta-te de entre os mortos e Cristo Jesus te iluminará. Então, se eu não estou com Cristo, eu estou nas trevas. E pode observar, sempre a luz ela tem ligação com o céu. E as trevas têm ligação com o inferno. Onde nós não queremos estar. A luz, ligação com o céu, trevas, inferno. E ele convida, né? Por isso, vem. Né? Então, enquanto tendes luz, creia na luz, para que torneis filhos da luz. Você tem a oportunidade para fazer isso hoje. E conduzir pessoas a essa luz. Enquanto tem luz, né? Então você tem que crer e se tornar filhos da luz. Por isso que nós cantamos aqui Colossenses 1, 3, que Deus ele nos transportou, né? Do império das trevas, nos tirou de lá, nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele fez isso por nós, tirando das trevas e amor. Então ande em amor e ande em pureza. E para terminar, ande com sabedoria. Esforce para viver prudentemente, a fim de aproveitar ao máximo suas oportunidades na vida. E essas oportunidades, irmãos, estão diante de nós a cada dia. Aí quando ele diz aproveita as oportunidades, aqui é a oportunidade de conduzir outras pessoas à luz, né? É expor para essas pessoas. Por isso que ele diz, olha, toma cuidado, né, com a maneira que vocês vivam, não seja insensata. Aí ele diz aqui no versículo 16, aproveita ao máximo cada o quê? Oportunidade. Aproveita o máximo cada oportunidade. A ideia aqui é de um comerciante. O comerciante, ele vê o negócio, aí ele vê o valor daquele negócio, vê o preço, pesquisa, o negócio é bom para ele, e ele faz o quê? Compra. Essa é a ideia do comerciante, aproveita as oportunidades, não deixa passar essas. Eu estava falando para essas duas meninas, que tem gente que aproveita as oportunidades que aparecem. Está ligado. E às vezes as pessoas em negócio, né, falando de comerciante, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas têm mais oportunidade. Pode observar isso. Tem dinheiro guardado. Isso que eu estava dizendo para ela, guarda. E eu ensinei sempre os meus filhos, né? Tem uma filha que está estudando, e desde os 15 anos ela trabalhando. Eu disse, filha, recebeu qualquer valor, recebeu. Tira o de Deus. Está aqui, Senhor, esse não é meu, é seu. O que ficou, guarda metade e gasta a outra metade com o que você quiser. Compra roupa, compra batom, o que for, né? O que você precisa. Vai fazendo isso. Rapaz, depois de 3 anos que ela olhou na poupança, ela tinha mais dinheiro do que nós juntos, todo mundo. Eu disse, uau! Disse, pai, eu fui seguindo aquilo. Aí eu estava dizendo para essas duas meninas que elas trabalharam essa semana, elas estão aí com o bolso, né? E eu disse, olha, a mesma coisa que eu ensinei para meus filhos, eu estou dizendo para vocês.
tira o de Deus, uma parte guarda e outra parte você pode comprar as coisas que você precisa. Que um dia vai surgir uma oportunidade. Aí você, isso é comerciante. Mas a ideia aqui para nós aproveitar as oportunidades para Jesus. Cada dia você tem a oportunidade de apresentar Jesus Cristo para outras pessoas, de espalhar a luz, agir de acordo com a luz. E ele diz a razão que, por causa disso, ele diz porque os dias são maus. Isso indica aqui que devido à prevalência do mal, há muita necessidade da luz sobre o qual o cristão ele tem esse privilégio de passar, de levar a luz. Né? Pode-se sugerir também que a prevalência do mal tende a esfriar o amor e diminuir o zelo nosso, de cada crente. Daí a necessidade, a ânsia especial desse espírito no assunto, né? Você deve zelar avidamente por cada oportunidade que Deus dá. E buscando sempre a vontade de Deus. O versículo 17 vai mostrar isso. Então, o nosso maior objetivo na vida cristã, eu já falei, é a vontade do nosso Deus. Agradar a Ele. Então, busca a vontade, o conhecimento da vontade dEle através da palavra e submetendo ao Espírito Santo de Deus. Então, ele vai mostrar aqui nos próximos versículos que andais cheio do Espírito. Então, você andando cheio do Espírito, controlado pelo Espírito Santo, você vai desenvolvendo, descobrindo, conhecendo a vontade de quem? De Deus. Né? Pela palavra e pelo Espírito. 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 Você vai chegando ao conhecimento de Deus. Aí eu queria parar agora e eu quero deixar para a próxima semana sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E na próxima semana, se Deus permitir, vamos falar só sobre isso, o que é ser cheio do Espírito Santo. Às vezes tem uma confusão sobre o que significa isso, ser cheio do Espírito Santo. Alguns pensam que significa ser crente energético, agressivo nas palavras, pula, algumas experiências carismáticas. A gente vai ver o que é ser cheio do Espírito Santo, como é essa vida cheia do Espírito Santo, como isso parece, quando estamos cheios do Espírito Santo, com a vida de Cristo, o que é que nós experimentamos? O que é isso, ser cheio do Espírito Santo? O que importa para nós hoje, à noite, é vivendo sabiamente, agradando dignamente. Viver sabiamente para agradar dignamente. Eu convido você a baixar sua cabeça. Você pode falar com Deus agora. Eu não sei como está a sua vida, mas se você é como eu, você enfrenta lutas. Se você é como eu, você enfrenta lutas. Lutas contra o mal. Lutas contra o pecado. Desejo da carne. Às vezes quer rir, quer gostar de palavras obscenas, que não agrada a Deus, às vezes quer assistir esse tipo de coisa. Isso é um amor falso. Aí você pode orar também, dizer, Senhor, tem essas coisas na minha vida, no meu coração, tira. Ajuda-me a viver como
filhos da luz, imitando a Deus. Tendo misericórdia para com essas pessoas que andam nas trevas e têm esses hábitos, essas práticas. Ou você ainda não tem Cristo Jesus como Senhor, você nunca fez uma decisão, dizer, hoje eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Se você não fez, você pode fazer isso hoje. Você fala com Deus, né? Isso é algo entre você e Deus. Diz, Senhor, me ajuda a viver sabiamente, te agradando dignamente, nesse mundo mau, cruel, infernal. Pai Santo, nós agradecemos porque estamos diante de um Deus santo e amoroso. Derramou o seu amor por nós como um sacrifício e oferta em aroma suave ao Senhor. Isso por meio de Jesus Cristo. Como nós vimos na sua palavra e cantamos, nós não merecemos o seu perdão. Mas pela fé em Cristo, nós somos salvos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Às vezes enfrentamos lutas, os percalços, querem nos distrair do Senhor, mas nos ajuda, ó Deus, a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ajuda, ó Deus, a olhar para a sua palavra e deixar seu Espírito controlar nossas vidas e viver uma vida de adoração. Vamos ver, ó Deus, nos próximos domingos que se eu deixar o Espírito me controlar, eu verei os resultados no meu lar. Minha esposa, meus filhos, meu próximo, um ambiente de trabalho. Viverei uma vida, Senhor, de adoração ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ó Deus amado, eu oro por meus irmãos aqui, oro pelo irmão Técio, sua família, Erasmo, sua família, Paulo, família, oro pela Carlos e a família, pela Sandra, a Kisa, Ivete, oro pela minha família. Oro por aqueles que não puderam chegar, estão em casa e que o Senhor os traga em breve. Essa oração, ó Deus, eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico, Carlos. Carlos e a Mércia, eles estrearam bem, foi? Então, tem alguém ali? Oi. Pode compartilhar, desligar e compartilhar.
Agradeço você que nos assiste pelo Instagram e Facebook. Venha estar conosco aqui na Igreja Bíblica, Rua Urquiza Leal, 954 aqui no Grajaú. Eu sei que tem algumas pessoas que podem estar assistindo de outro estado, aí fica mais distante. Mas Deus abençoe você também. Vamos aqui escolher um cântico. Vocês têm algum cântico?